escutem bem, se existe um pai da hipnose, esse pai da hipnose é James Braid, que, ao participar de um show de um mesmerista, discípulo do Mesmer, o La Fontaine, né, nos idos 100 e poucos, ele percebeu que aquela experiência que ele estava assistindo tinha algo diferente. Ele era médico e ele viu, opa, mas peraí, tem algo diferente no olhar desse cara. Como é que ele cai e aí ele não sente nada? E conta a história que ele voltou na semana seguinte, ele conta nas suas cartas, que está no livro Neurohipnose, e ele fala que ele voltou com um amigo, todos eles tinham um bisturi, né? E ele foi lá dar um corte no cara, e o cara não reagiu. E os olhos vidrados. E ele pensou, a porta para hipnotizar é através dos olhos. A porta para o transe é através dos olhos. Não existia hipnose. Aí ele criou uma divisão. Como o Mesmer e os mesmeristas e os magnetistas já tinham sido rechaçados pela comunidade acadêmica séria, pela ciência, pela medicina, na época, cara, eu tenho algo que funciona de uma maneira diferente, é replicável e pode ser utilizado para ajudar as pessoas. Só que eu não posso chamar isso de magnetismo animal, porque a gente sabe que o magnetismo, segundo Braid, não existe. Inclusive no livro, quem quiser olhar lá, não sou eu que estou dizendo, meus amigos magnetistas, não fiquem bravos comigo. E se você tem a crença, independente da sua prática, qualquer prática de terapia corporal, você vai se beneficiar. Terapia corporal, eu digo, pode ser reiki, pode ser o próprio magnetismo, pode ser qualquer tipo de terapia, você vai se beneficiar com a hipnose não verbal, porque você vai entender por que alguns fenômenos acontecem. As razões são um pouco diferentes. Então, o James Braid, ali na página 11 do seu livro, da sua primeira carta da introdução, ele fala sobre essa cisão. Então, eu vou trazer aqui um resumo desse textinho que está aqui, mas depois vocês podem ir lá no livro procurar, que ele diz o seguinte, por que ele teve que criar a hipnose? Para se diferenciar do magnetismo animal, primeiro ponto, pois ele acreditava que os fenômenos que ele induz eram diferentes do magnetismo animal, principalmente porque a técnica, a hipnose, era mais confiável e não dependia de um fluido magnético ou de um poder, de uma influência do magnetizador. 2, para evitar equívocos ou associação com as ideias místicas, e ele que está falando isso, e muitas vezes fraudulentas do magnetismo animal. Ele tinha, por princípio, buscar princípios fisiológicos para aquilo que ele fazia, para aquela prática. Era um fator chave para induzir o transe, isso até hoje, e inclusive para a hipnose não verbal, isso é muito importante, e eu vou falar em seguida. E, por último, para tornar a prática mais aceitável para a comunidade médica. O magnetismo animal já tinha sido visto, além de erradicado, já tinha visto com ceticismo e mesmo ridicularizado por muitos da comunidade médica da época. Então, Braid esperava que com o novo nome ele pudesse divulgar a sua prática. Então, pessoal, para terminar, então, por isso que eu consigo alegar com tranquilidade que mesmerismo não se mistura, ou hipnose não se mistura com magnetismo, não se mistura com mesmerismo. Porque o nome hipnose foi justamente feito para fazer uma cisão, uma separação. Então, se você vê alguém falando que hipnose não verbal, seja qual a hipnose que seja, a gente vai falar sobre isso, é mesmerismo, você levante o dedinho e diz, hipnose não verbal não é mesmerismo ou magnetismo. Ponto. Lê um pouco, vê a história. Então, até à luz de hoje, a gente pode olhar a prática, como o próprio Braid olhou lá, que tem a hipnose no que ele fazia, só que ele tirou todo o resto. Agora, se você tem a crença, beleza, meus amigos.
Agora, se você vê alguém misturando, falando que hipnose é mesmerismo, meus queridos, levante o dedo e diga: de onde que você tirou isso? Qual que é o livro? Qual que é o artigo? Qual que é o autor? Né? Então é isso, pessoal.